Fala, gente boa! Bom, seria desnecessário, né, comentar, né, é mais do que desnecessário dizer que hoje, né, é o tão aguardado dia de aniversário de Joinville, né? Bom, entrando, né, nesse clima de festa, né, de celebração, né, vocês podem obviamente perceber, tá, que eu estou sob o efeito da branquinha, tá? A branquinha da boa, tá? Bom, antes que os mais maliciosos, né, pensem que a tal da branquinha é outra coisa, tá? Agora virá o necessário esclarecimento. Quando eu digo quando eu disse branquinha, tá? Obviamente eu quis me referir, tá? A essa camisa lindona aqui do Caxias, tá? Então, mais do que obviamente, vocês estão percebendo que eu estou trajando, né? Como já fiz, exemplo do que eu já fiz na semana passada, eu estou trajando uma roupa de festa, né, para celebrar essa data tão especial, ou seja, o aniversário de Joinville. Então, nada melhor do que trajar uma camisa de um ícone, né, de um patrimônio joinvilense, tá? Mas, abobrinhas à parte, agora falando sério, tá? Ah, ah, qual que é falando agora sério, tá? Qual que é o significado do nome Márcia, tá? Esse nome Márcia, tá? Ele vem do nome, do nome Mártios, tá? Esse nome Mártios acabou com o tempo sendo transformado em Márcios, tá? E o que é o tal do Mártios? Mártios é um nome em latim de Marte, tá? Marte era o deus da guerra dos antigos romanos, tá? Inclusive no início das batalhas, antes das batalhas, no início até nas próprias batalhas, tá? Os soldados romanos eles evocavam, eles gritavam o nome Mártios, tá? Acreditava-se que essa divindade ajudava os romanos, tá? O deus Marte nada mais é do que o deus Júpiter dos antigos gregos, né? Como é mais do que sabido, os romanos, os antigos romanos, né? Eles acabaram copiando, né? Adaptando as divindades gregas ao seu cotidiano, né, à sua realidade, tá? Então, no caso, Júpiter foi transformado no deus Marte, tá? O curioso é que séculos antes de Cristo, tá? Na antiga Roma, né? Esse nome Mártios, né? Que acabou se transformando em Márcio e em Márcia, né? Durante muito tempo esse nome Márcio ele foi um sobrenome, né? E uma outra curiosidade, tá? Sim, eu já ia me esquecendo. Esse nome Márcia ou Márcio, tá? Significa guerreiro ou guerreira, tá? E além de, obviamente, ser muito comum, esse nome ser muito comum no Brasil, obviamente, ele é muito comum também em Portugal, em Angola e em Moçambique, tá? Então esses são os 4 países em que o nome Márcio ou Márcia, né? Tanto um quanto o outro, eles são bem comuns, né? Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, tá? Bom, e também tem um nome composto, tá? Que é Márcia Felipe, tá? Esse nome Márcia Felipe significa guerreira amiga dos cavalos, tá? Mas por que eu estou falando tanto desse nome Márcia, né? O que isso tem a ver com Joinville, tá? Bom, eu já chegarei lá, tá? Bom, eu estou fazendo todo esse rodeio, né? Toda essa enrolação, tá? Toda essa embromação, tá? Porque essa é uma homenagem que este pobre, esquecido e anônimo youtuber está fazendo à mais nova inscrita aqui do canal, que é a Márcia Felipe, tá? Que se inscreveu aqui no canal no último domingo, no último dia 3 de março, tá? Então, Márcia, um beijão para você, um super abraço para você e seja bem-vinda aqui à Família TV Alameda Cultural. Então, você quer ser homenageado, quer receber uma homenagem, que nem eu fiz aqui para Márcia Felipe, então inscreva-se aqui no canal, tá? Bom, feita a devida jogado o devido confete, tá? Agora chegou o momento de falar sério, tá? Finalmente, né? O momento de finalmente falar sério, tá? Bom, tirando, obviamente, o fato delas serem mulheres, né? A princípio não existe semelhança alguma, né?
entre a Regina Casé e a Bruna Lombardi, tá? A primeira, além, obviamente, de serem mulheres e de serem atrizes, né? Tirando essas duas características em comum, né, não há nada, tirando essas duas características, né, não há nada em comum entre elas, né? Bom, a Regina Casé é mais feia do que dinheiro de pobre em final de mês, né? E a Bruna Lombardi, né, apesar de, pasmem, ter 72 anos de idade, e no próximo dia 1º de agosto, ela completará 73 anos, né? Apesar de ter, pasmem, essa idade, né? Ela continua linda, como sempre, né? Para quem não sabe, a Bruna Lombardi, ela foi uma atriz, é uma atriz, né? Que esteve muito em evidência entre as décadas de 70 e 80, né? Nas novelas da Globo. Inclusive, no final de 1985, ela interpretou um personagem, o Diadorim, que era uma mulher que se disfarçava de homem, né? Essa minissérie, né? Era o Grande Sertão Veredas, que foi inspirado no livro do Guimarães Rosa, um dos maiores escritores da história do Brasil, tá? Então esse foi o grande momento dela, digamos assim, como atriz, né? De ter vivido esse personagem um dos grandes personagens da literatura brasileira, tá? E a Bruna Lombardi, já desde 1990, ela está no Brasil, ora ela está nos Estados Unidos, né? Em Los Angeles, né? E além de ser uma atriz, uma grande atriz, diga-se de passagem, ela também é escritora, é uma mulher, além de linda, né? Apesar de ter 72 anos, é uma pessoa inteligentíssima, né? E, bom, mal e porcamente comparando, né? Já que não existe praticamente semelhança alguma, né? Não há nada em comum entre a Regina Casé e a Bruna Lombardi, a princípio não há nada em comum entre Manaus e Joinville, tá? Tirando o fato de serem do calor, né? Talvez do calor e da umidade, né? E de, obviamente, serem duas cidades brasileiras, não há nada em comum entre Manaus e Joinville, tá? Manaus, segundo o último censo do IBGE, tinha em 2022, né, uma população de 2.063.541 habitantes. Joinville não chega nem próximo, nem perto disso. Como é sabido, a população de Joinville, né, isso há 2 anos atrás, é de 616.313 habitantes. Eu acredito, né, muita gente acredita que Joinville há muito tempo já passou dos 600 mil habitantes, né? Eu acredito que por baixo tem 800 mil habitantes, mas enfim, tá? Oficialmente a população de Joinville é essa, né? De 616 mil habitantes, tá? Então a população de Manaus, né, além de ser muito maior do que... Manaus é uma cidade muito maior, né, do que Joinville. E além de ter uma população muito maior, em matéria de território, Manaus também ganha de goleada de Joinville, né? O território do município de Manaus é de 11.401 quilômetros quadrados. O território de Joinville é de 1.135 quilômetros quadrados, né? Então, em matéria de população e de tamanho de território, né, Manaus ganha de Joinville de goleada. E, além disso, Manaus é uma capital de estado, né? Acabei de dizer que, a princípio, não há nada em comum entre as duas cidades. Mas por incrível que pareça, há algo em comum sim, tá? E o que seria essa coisa em comum, tá? Bom, falando bem rapidamente da história de Manaus, né? Manaus, ela foi fundada em setembro de 1669 e ela surgiu a partir de uma fortificação, de um forte construído por uma expedição militar, né, portuguesa, obviamente, né? E esse forte era o Forte São José do Rio Negro, né? E Manaus é uma das cidades mais antigas ali lá da região amazônica, tá? Bom, esse forte, o Forte de São José do Rio Negro, ele veio a ser, o que ainda restava dele, veio a ser demolido em 1874, tá? E no lugar desse forte foi inaugurado, né, em 1890, a Casa da Moeda, a Casa do Tesouro, melhor dizendo, tá? Essa Casa do Tesouro, né, durante muitos anos, ali funcionou a sede da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. Atualmente, isso desde 2012,
ali funciona uma biblioteca pública, que o nome oficial dessa biblioteca pública é Casa de Leitura Tiago de Mello. Inclusive, eu vou mostrar uma foto a vocês, né, dessa biblioteca, tá, de Manaus, tá? Assim, vocês já estão enxergando, tá? Então, o que vocês, esse prédio aí lindão, né, que vocês estão enxergando em estilo inglês, tá? Repetindo, é uma biblioteca pública e o nome dela, tá? Dessa biblioteca é Casa de Leitura Tiago de Mello. Antes que vocês me perguntem quem foi o tal do Tiago de Mello, tá? Ele foi um escritor, um diplomata, um poeta, foi perseguido na época da ditadura militar e teve que se exilar em 4 países, né? Entre eles Argentina e Portugal, né? E não nasceu em Manaus, ele nasceu em uma cidade pequena do Amazonas, chamada Barreirinhas, né? E ele é considerado não só o maior poeta da história do Amazonas, mas um dos maiores poetas brasileiros, um dos maiores poetas regionais brasileiros. E o poema mais famoso dele é Estatutos do Homem, que chama atenção para que a espécie humana ela viva em harmonia maior com a natureza, né? E ele é autor, né? Foi autor, ele já é falecido, faleceu em 2022, né? Aos 96 anos de idade, né? Ele nasceu em 26 e morreu em 2022, né? Aos 96 anos de idade. E ele foi autor de 12 livros de poesia, né? E 8 livros de prosa, né? Esse é o Tiago de Mello, que hoje batiza aquela biblioteca que eu mostrei para vocês. Mas por que eu mostrei essa biblioteca para vocês, tá? Qual é a coisa comum que Manaus, que fica lá na ponta, lá no alto do mapa do Brasil, lá do outro lado do Brasil, tem a ver com Joinville? Bom, nesse local onde hoje existe essa biblioteca, ocorreu a fundação de Manaus. Então esse forte que eu falei, que eu citei, que eu mencionei ainda há pouco, o São José do Rio Negro, ele estava localizado justamente onde hoje é essa biblioteca. Inclusive na fachada dessa biblioteca existe uma placa, né, que indica, que explica que ali foi o local de fundação da cidade de Manaus, né? E o que isso tem a ver? O mundo inteiro agora está perguntando, né? O que isso tem a ver com Joinville? O que essa papagaiada toda tem a ver com Joinville? Bom, ao chegar, até vou mostrar para vocês a foto aqui da nossa tão querida, né? Tão esquecida, né? Biblioteca Pública Municipal de Joinville, a Biblioteca Pública Municipal Rolf Colim, né? O nome oficial dela, tá? Bom, assim que vocês entram aqui na Biblioteca Pública de Joinville, né, logo na entrada existe um marco de cimento, tá? Mas afinal de contas, por que tem esse marco de cimento? Que raios isso significa? Bom, esse marco de cimento, ele marca justamente o local da fundação de Joinville. Então, Joinville nasceu onde hoje é a Biblioteca Pública Municipal Rolf Colim. Então, assim como Manaus nasceu, entre aspas, em uma biblioteca, Joinville também nasceu em uma biblioteca. Então, esse é o ponto em comum entre Joinville e Manaus, o fato de as duas cidades terem surgido em locais onde hoje existem bibliotecas públicas, né? Então, esse é o tal ponto em comum entre Joinville e Manaus, né? Bom, qual que é a história da Biblioteca Pública, da nossa tão querida e esquecida Biblioteca Pública Municipal Rolf Colim? Bom, oficialmente ela foi criada por um decreto, né, de 1945. Ao contrário de que todas as fontes informam, tá? Em 45 o prefeito não era mais, tá, o Arnaldo Moreira Dual. O Arnaldo Moreira Dual ele exerceu esse cargo de prefeito, tá, de 1940 até 44. Em 45, quem acabou emitindo, né, quem acabou criando oficialmente a Biblioteca Pública Municipal não foi o Arnaldo, foi o Arlindo Pereira de Macedo, tá? Bom, como esse vídeo já está longo, já está um saco e tudo mais, tá? Eu contarei o restante dessa história no vídeo seguinte. Então aguardem que tem muita coisa boa, beleza? Então até lá!